Soninha para a cidade de São Paulo. Para comprometer, gostaria de chamar aqui o nosso subprefeito, Márcio Gadeiro. Aqui é só o arquiteto. Aqui é só o arquiteto Márcio Gadeiro, que exerce a subprefeitura, mas aqui nosso companheiro, vice-candidato a prefeito, João Batista Andrade. Também o nosso companheiro Sérgio Camarano, da área da habitação aqui. A Soninha está chegando, está acabando a reunião. Nós vamos tocar aqui. Vamos sentar aqui. A gente vai, a dinâmica dessa nossa reunião, nós vamos fazer uma análise do agrupamento das subprefeituras Casa Verde, Freguesia Brasileira e Tudo Vinho. E eu acho que a gente faz a primeira apresentação, depois a gente entra para a conversa daquilo. Gostaria que a Helena pudesse já fazer essa apresentação desse agrupamento, daquilo que é o diagnóstico de nossa região. São baseados também muito no observatório da nossa São Paulo, que faz o diagnóstico da cidade com bastante perfeição. Então, Helena, pode. Boa noite a todos. Eu vou apresentar de uma maneira rápida e basicamente mais gráfica do que alguma coisa mais técnica ou mais chata. Tentar ser o mais sucinto possível, mas porém dar aquela parte técnica que é necessário para que a gente possa fazer, então, colocar as nossas discussões no sentido mais do agrupamento que a gente está estudando. Vamos lá. Bom, essa é o conjunto das reuniões que vão acontecer na cidade, né? Então, os agrupamentos técnicos estão ali. Nós estamos no centro da Zona Norte. O coração da Zona Norte é a Casa Verde, a Freguesia e Santana. Indo em direção a leste, já fazendo um limite com a parte de Guarulhos e mesmo a Zona Leste de São Paulo, a gente vai ter então Jaçanã, Tremembé e Vila Maria, Vila Guilherme. Em direção a oeste, tá certo? Nós vamos então ter as reuniões que vão ser realizadas com as duas subprefeituras que são de Perus e Pirituba, né? Temos uma reunião só no centro e as demais são, como vocês podem ver, se alguém precisar depois, no site, acho que deve ter a informação, e um mapa com o agrupamento das subprefeituras. Bom, eu acho que a gente sempre começa dizendo quem é que a gente é, né? Que é a Zona Norte. Então, na Zona Norte, nós temos uma densidade populacional que é pessoas por metro quadrado de terreno. Quem é o nosso campeão é a freguesia. A freguesia tem, como vocês podem ver, é a segunda subprefeitura. Ela apresenta uma densidade superior, seguida pela Casa Verde e seguida por Santana. Santana ainda é a subprefeitura menos densa dessa parte da Zona Norte. Se a gente for comparar a densidade de pessoas morando na Zona Norte com relação à cidade de São Paulo, a gente vai poder ver que a Zona Norte ainda está abaixo da média do município. Ou seja, ainda temos menos pessoas por metro quadrado do que a média de habitantes pela cidade. Aqui também a gente tem uma coisa que é o óbvio, tá certo? Coloquei só que é para todo mundo saber. E a gente, que é mulher, é maior, envolve todas as coisas, em todas as subprefeituras. Tá certo? Só falta a gente tomar o poder. Vamos lá. É como se não tivesse, né? Tem aqui uma fichazinha técnica, tá certo? Com relação à população da Zona Norte, a gente é um terço da pizza.
nosso pedaço de pizza diminui. Vejam bem, aquele azulzinho lá é toda a zona norte do município de São Paulo. O restante cor de vinho é o restante da população. Se nós pensamos que a cidade pode ser norte, sul, leste, oeste, a gente já pode ver que a população da zona norte é menor do que as demais quadrantes da cidade, das partes da cidade, né? Não temos tanta população assim. Também com relação à questão da idade, o gráfico vai mostrar para a gente aquilo que também já é de conhecimento de todos. Nossa população está mais envelhecida, né? Então nós concentramos população maior nas faixas etárias de maior idade e nós temos diminuído o número de crianças. Neste quadrante ainda, quem consegue bater é a freguesia. Freguesia Brasilândia tem mais pessoas com mais de 19 anos de idade, seguidas pela Casa Verde, por Santana, que também tem uma população com mais idade, com bastante significativa. Com relação à vulnerabilidade, pessoal, o governo do estado desenvolveu um indicador para mostrar que grau as pessoas têm maior necessidade de atendimento social. Esse se chama Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Na verdade, ele é um número que representa uma série de números. Entre esses números estão, por exemplo, mortalidade masculina, tá certo? Até 20 anos de idade. Tem, por exemplo, maternidade juvenil, ou seja, mulheres que são mães até os 15 anos, evasão escolar, enfim, todos aqueles números que indicam que uma determinada população tem mais necessidade de política social do que outras. Quando nós vamos ver como é que está o comportamento das 3 subprefeituras com relação ao IPVS, nós vamos ver que quando a gente chega na freguesia e na Casa Verde, nós vamos encontrar um número alto de pessoas com uma condição de maior vulnerabilidade social. Ou seja, deste conjunto de 3 subprefeituras, Casa Verde e freguesia são as subprefeituras que apresentam maior número de pessoas em situação de risco social. Isso a gente pode ver, uma coisa que é interessante, a gente está trabalhando com uma coisa que é número médio. Número médio nunca é uma coisa muito certa da gente falar. Porque se eu comi 2 frangos e você não comeu nenhum, na média a gente comeu um frango, né? Então, fazer esse tipo de comparação com o nível médio é muito complicado. Por isso que a gente tem que olhar, às vezes, para saber o que está acontecendo regionalmente, para que a gente possa entender exatamente. Então, por exemplo, quando a gente olha o mapa da Casa Verde, da Cachoeirinha, a gente vai lembrar que aquele vermelhinho lá são as áreas onde a gente tem maior problema social, tá? Então, quando a gente diz que a Casa Verde tem um monte de gente em situação de cuidado social, a gente tem que olhar o mapa e olhar, olha, lá na Cachoeirinha é que moram as pessoas que estão representadas como maior índice de vulnerabilidade. Na freguesia, vejam lá, se dá a mesma coisa, é o mesmo processo. A vulnerabilidade maior se encontra exatamente na franja da cidade, nos últimos limites da cidade, naquelas áreas que ficam basicamente encostadas na Serra da Cantareira. Também temos um alto grau de vulnerabilidade. No restante das subprefeituras, vocês vão ver que a questão é tranquila. Santana, então, nada de tranquilidade. Pode passar. Santana tinha um caso que ainda estava, como isso é na base do ano 2000, era a Zacnac. Depois da Zacnac, que foi eliminada,